Sejam todos bem-vindos à Educação MZ. Aqui estamos no episódio de preparação aos exames. IFP, Instituto de Formação de Professores, tem a ver com o curso de professores. Então estamos aqui pegando também a disciplina de português, primeira parte. Já tivemos aí matemática, primeira parte, e esta aqui é a primeira parte também de português. Então vamos continuando assim pouco a pouco, para aproveitarmos o tempo. Então, se ainda não se inscreveu no canal, faça a questão de se inscrever. Além de se inscrever, partilhe o vídeo com seus amigos e deixe o seu like, deixe um comentário se queres uma ajuda. Então, nós poderemos responder através de um vídeo. Então, seja muito bem-vindo a este canal. Este ano, muita gente vai concorrer aí o IFP. Por quê? Porque muita gente ficou mesmo sabendo que é um dos cursos mais simples em Moçambique, que mesmo tendo dificuldades financeiras, tu podes fazer com muita facilidade. Estou a falar isso sendo eu pela primeira pessoa, falo mesmo na primeira pessoa porque passei por isso, passei nesta formação e só paguei 1.500 para todo o ano. Então, isso mesmo é muito simples, diferente com as outras instituições que tu tens que pagar mensalmente, pagar um valor, faculdade também mais pesado. Então, IFP é como se fosse uma escola secundária, tu pagas aí no início e vais continuar. Então, muita gente ficou sabendo acerca disto e muita gente vai concorrer neste ano. Então, tenha muito cuidado, não tenha muita pressa, respire fundo, não se apresse ao fazer essas coisas. Muita gente tem desprezado o português pensando que não vou estudar português, prefiro estudar matemática, porque português só sai coisas simples. É daí que tu poderás chumbar, porque as duas disciplinas são importantes. Então, lute com que pelo menos tu tires uns 16 valores. Então, com 16 valores, a garantia é que tu serás admitido. Por quê? Por causa do tamanho das pessoas. Por exemplo, eu no tempo admiti com 13, porque o número era menor. Mas agora, para se admitir com 13 é muito difícil, porque as pessoas são muitas. Então, aproveita esse tempo e, ao preencher também a ficha de candidatura lá no IFP, tenha cuidado, não falhe o número de BI. Porque o apuramento começa através do preenchimento da ficha. Se você preencheu mal a ficha, eles logo te descartam. Tu apenas vais fazer exame como figura de estilo. Então, tenha muito cuidado e não se preocupe. Então, vamos ao nosso assunto. Então, bem-vindos à Educação MZ. Hoje, como é que nós fazemos esta preparação? Nós damos a preparação da melhor maneira. Muita gente pensa que fazendo preparação é só apenas resolver o exame. Não, está a se perder. É muito bom resolver o exame, sim, mas não pare só no exame. Saia do exame, porque o exame apenas é um círculo, é um quadrado. Então, saia do mundo do exame e entra no mundo dos estudos. Então, por exemplo, o que é que nós estamos a... Por exemplo, aqui nós temos esta pergunta número 20 do exame do ano passado, aliás, sim, deste ano, que se fez exame de admissão, 2023. Aqui vinha qual é o processo de derivação irregular associado à palavra PRM. Então, a pergunta é se essa palavra é acrônimo, se é amálgama, se é sigla ou truncação. Então, veja só que aqui fala-se sobre muita coisa. Então, como é que tu podes ir fazer isso? Tens que saber o que é truncação, saber o que é amálgama e por lá fora. A sigla é acrônimo. Então, nós hoje queremos trazer a diferença entre sigla e acrônimo. Então, muita gente tem perdido um valor ou dois valores acerca desta coisinha simples que nem mesmo uma criança da sexta classe já tem noção de sigla. Então, vamos ver qual é a diferença de sigla e acrônimo. Vejamos aí. Temos aqui sigla, letras iniciais usadas como abreviatura. Então, nós sabemos que sigla
toma-se as letras iniciais como abreviatura nos manuscritos, mantendo a pronúncia de cada uma delas. Então, na sigla, as letras são isoladas nos manuscritos. Então, sendo isoladas essas letras, chama-se de abreviatura. Então, abreviando, a letra deve soar e se ouvir. Ok, vamos no exemplo. Presidente da República. Então, vamos tomar as primeiras letras. PR. Então, a abreviatura de Presidente da República é PR. Então, veja só que nós, ao lermos a sigla PR, as letras P e R, quer dizer, continuam a ouvir-se normalmente, com seu tom normal. Então, a sigla é isto aqui, abreviar e as letras serem pronunciadas e serem escutadas. Como estamos a ver aqui, Presidente da República, PR. Vamos aos acrônimos. Acrônimos são letras também iniciais que são usadas como abreviatura também. Mas a diferença qual é? São usados no manuscrito, mas a diferença qual é? Formando novas palavras. Veja só, nas siglas apenas temos as letras e as letras devem ser pronunciadas, enquanto nos acrônimos formam novas palavras. Por exemplo aqui, Organização das Nações Unidas. Então, tomemos as primeiras letras, O, N, U. Então, veja só o que nós teremos, ONU. Então, ONU, logo é uma palavra. Nós conseguimos aí ler e tu não vais dizer ONU. Não. Estaria muito errado. Porque há a possibilidade de tu poderes fazer a leitura. Então, havendo possibilidade, deixa de ser sigla. Chama-se acrônimo. Então, sigla e acrônimo são abreviaturas. Só que a sigla permanece em letras, enquanto que acrônimos são as siglas, a abreviatura, sai mais outra palavra. Quer dizer, permite a leitura. Seria melhor se explicar. Então, nos acrônimos, a abreviatura permite a leitura, enquanto que a sigla não permite a leitura, mas sim a pronúncia de cada letra. PR. Aqui tu não tens como ler. Imaginemos se aqui for assim, Presidente da República de Angola. É uma ideia. Presidente da República de Angola seria PRA. Então, nós não leríamos PRA. Por quê? Porque é possível de ler. Seria PRA. Então, sendo PRA, logo deixaria de ser sigla. Seria acrônimo. Porque formou-se, através da abreviatura, conseguimos ter aí a nova palavra. Mas aqui nós não temos como ler nem PRI, nem PRU, nem PRA. Porque não temos aí vogal. Então, chama-se sigla e acrônimo. Se tu ainda continuares com dificuldade depois desse vídeo, diferenciar sigla e acrônimo, acho que tu precisarás de muita coisa. Mas pronto, cada um tem a sua maneira de aprender. Uma das coisas que tem aparecido muito no exame é composição de palavras por justaposição e aglutinação. E muita gente também tem perdido muitos valores acerca disto. Vamos deixar as siglas e os acrônimos, já aprendemos, vamos à composição de palavras. Na composição de palavras, o que muita gente tem falhado? Tem se perdido exatamente com esta justaposição. Até que a aglutinação é simples, mas justaposição. Por exemplo, eu acho que quando eu estava fazendo 10ª classe, eu tinha em mente que palavras formadas por justaposição só são palavras formadas por hífen. Duas palavras juntadas por hífen. Então, se formos a verificar nesta definição que nós temos aqui, a definição mais avançada e boa, vais perceber que as pessoas estão muito perdidas, não sabem o que é formação de palavra por justaposição. Mas vamos nós podermos observar. Formação de palavras por justaposição. Resultam de união de duas ou mais palavras. Então, juntam-se duas ou mais palavras
distintas, diferentes, com hífen ou sem hífen. Essa nota é muito importante. Então, a justaposição pode ser com hífen, assim como sem hífen. Enquanto eu antigamente tinha a noção de que justaposição é apenas aquela que é formada, são palavras que são juntadas só com hífen, mas também sem hífen. Agora, como é que nós poderemos identificar uma palavra justa, formada por justaposição? É com hífen, assim como sem hífen. Agora, as com sem hífen, quais são as características? A característica fundamental desta união é a conservação da ortografia própria de cada uma das palavras. O que é ortografia, na verdade? Vamos ver o nosso exemplo. Menor é uma palavra, idade é a outra palavra. Se tu perceberes a diferença entre sigla e acrônimo, aqui também para ti vai ser muito simples. Menor mais idade resulta em menoridade. Então veja só, as duas palavras não perderam o seu tom inicial, mesmo estando separadas. Então nós conseguimos ouvir que a pessoa juntou duas palavras, menor e idade. Então é isso que se diz aqui. A característica fundamental desta união é a conservação da ortografia. Quer dizer, a pronúncia das palavras não se perde. Quer dizer, nenhuma partícula da palavra é perdida. Menor idade. E aqui temos menor idade. Nenhuma letra perdeu-se. E nenhuma pronúncia também perde-se. Então, veja só que essa aqui é uma justaposição, mas não tem hífen. Então, pare de dizer que palavras formadas por justaposição são apenas aquelas que são juntadas com hífen. Esqueça isso. Existem também aquelas que não levam o hífen. Por exemplo, desta, menor mais idade. As palavras pronunciam-se normalmente e não perde-se nada. E temos o caso do hífen. Já quando é hífen, aí já é mais fácil de conseguir identificar. Saca, rolha. Então, saca, rolha. Então, na justaposição, o que tu tens que saber é que as palavras não perdem o seu tom natural. Quer dizer, não perde nenhuma partícula. A ortografia, a pronúncia, tudo permanece. Outros exemplos de palavras formadas por justaposição são beira, mar. Então, beira, nós sabemos o que é beira. Mar, sabemos o que é mar. Então, é uma justaposição. Quer dizer, não perderam a ortografia. Gira, sol. Então, ouça bem. Gira, sol. Esta não tem hífen, mas ela também é justaposição, porque não perde a sua ortografia. Luso brasileiro. Então, luso é uma palavra, brasileiro é uma palavra. Então, é também justaposição, mas não tem hífen. Saca, trapos. Couve, flor. Então, a partir de hoje, tu tens que esquecer que palavras formadas por justaposição são aquelas apenas com hífen. Não, são aquelas também que não têm e que não são juntadas pelo hífen, mas sim que não perdem a sua ortografia, a pronúncia, como acabamos de ver. Agora a contraposição, aliás, a aglutinação. A aglutinação é só contrariar o que nós tivemos aqui. Resultam de união de duas ou mais palavras distintas sem hífen. Aqui sim, é sem hífen. A característica fundamental desta união é a não conservação da ortografia. Então, como eu estava a dizer, é só contrariar a justaposição. Aqui a ortografia conserva-se, quer dizer, mantém. Enquanto que aqui a ortografia não mantém, também não tem hífen. Quer dizer, ao juntar duas palavras, uma delas terá que perder uma partícula. E a pronúncia também poderá notar-se que alguma coisa perdeu-se. Vejamos aqui. Água mais ardente. Ao pronunciar, a juntarmos essas duas palavras, teremos isso aqui, aguardente. Então, veja só que a palavra aguardente, até parece que formou-se mais com água e dente, mas formou-se água
e ardente. Então, a palavra ardente não ouve-se com aquela totalidade. Então, isso chama-se a não conservação da ortografia. É em mais boa, mais hora. Em boa hora. Então, além de ser em boa hora, fica embora. Então, é muito simples identificar palavras formadas por aglutinação. Essa, se fosse por justaposição, tinha que manter em boa hora. Então, tinha que se ouvir mesmo em boa hora. Mas como é aglutinação, embora. Veja só, muita coisa se perdeu aí. Então, isso é que se chama formação de palavras por aglutinação. Temos aqui o TPC. Então, a correção do TPC é feita na aula seguinte e poderemos fazer a correção. Então, se inscreva para que não possa perder a correção. Temos aqui, separa as siglas dos acrônimos. Então, é para você separar as siglas, colocar no lado e os acrônimos colocar no outro lado. Temos aqui HCM, TPC, ONU, TPC, aliás, TPM e ROP. Então, tu vais separar as siglas dos acrônimos. Número 2. Da seguinte lista de palavras, selecione, passando-as para a coluna em branco, essa coluna à direita, aquelas que são compostas por justaposição. Então, as da aglutinação vão manter, justaposição devem estar do outro lado. Então, temos aí a seguinte palavra. Palavras mais que perfeito, para psicologia, água de mel, malmequer, agrometeorologia, janela, manteiga. Então, tu vais juntar aí. Então, esperamos que tenhamos ajudado. E depois deste vídeo, com certeza tu terás o domínio da diferença entre a sigla e acrônimo e a diferença entre a formação de palavra por justaposição e aglutinação. Então, te esperamos na próxima aula. Se inscreva no canal e partilhe o vídeo com seus amigos para que os outros também saibam disto. Porque muita gente quer mesmo concorrer ao UFP, então não deixa que seja só para ti, partilhe com seu amigo mais próximo. E até mais. Muito obrigado.